Você já andou de trem alguma vez? Já viu um trem ao vivo, carregando mercadorias ou mesmo pessoas? A maioria dos brasileiros nunca viram um trem ao vivo. Sabe por quê? No vídeo de hoje você vai entender o motivo do porquê o Brasil parou de construir ferrovias e como isso condenou o nosso país à pobreza no longo prazo. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Então já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curta e comente aqui ideias para novos conteúdos. E lembre-se, estamos com a meta dos primeiros 1000 inscritos, então já se inscreva no canal, porque você, mestre, faz parte dessa história. E vamos lá sem enrolação. Os trens são um meio de transporte muito mais eficiente no longo prazo que as rodovias, pois ajudam a reduzir a perda da carga armazenada no caminho, além de reduzir o tempo da viagem e não sofre com percalços como acidentes. A primeira estrada de ferro inaugurada no Brasil foi em 1854, na época do Brasil Império, ligando a cidade de Petrópolis ao porto de Magé, no Rio de Janeiro. O famoso Barão de Mauá, esse que pode ser considerado o maior empreendedor da história do nosso país e até hoje o homem mais rico da nossa história. A partir dessa construção, inaugurada pelo Barão de Mauá, vieram muitas outras estradas de ferro que rasgaram o território brasileiro, com investimentos tanto do setor privado quanto do público atuantes, implementando a infraestrutura logística de nosso país. Em 1888, um ano antes do golpe da República, existiam pelo menos 9.000 quilômetros de ferrovia em operação no Brasil e muitos outros milhares de quilômetros em andamento de construção. Dado o tamanho de nossa população e economia na época, isso era muita coisa. Mas o nosso problema nasce com o antigo presidente do Brasil, Washington Luiz. Ele tinha um dos seus lemas: governar é abrir estradas. Washington Luiz, impulsionado pela vontade de estimular a indústria automobilística brasileira, começou a reduzir os investimentos no setor de ferrovias e focar no setor de rodovias. De 1926 a 1930, quando governou o país, ele construiu inúmeros quilômetros de rodovias, copiando o modelo que estava sendo adotado pelos Estados Unidos, tanto que recebeu o apelido de estradeiro. Mas por que copiar esse modelo que estava sendo adotado nos Estados Unidos para o Brasil daquela época foi um gigantesco problema? A diferença é que os Estados Unidos do início do século XX já possuíam uma imensa malha ferroviária, que aumentava e muito a produtividade dos Estados Unidos. O Brasil ainda estava criando a sua malha ferroviária, e justamente na época que estava sendo criada, esse impulso foi reduzido para atender às expectativas de copiar os Estados Unidos, típico da República Brasileira. Essa política foi seguida durante o Estado Novo, na ditadura de Getúlio Vargas, e foi muito ampliada pelo governo de Juscelino Kubitschek. JK, com a política dos 50 anos em 5, destruiu os sonhos do Brasil em construir ferrovias e focou nas rodovias, justamente para aumentar o número de empregos no Brasil. Assim ele poderia entregar resultados com mais rapidez e se manter no poder dessa forma. Mas qual foi o impacto disso no Brasil? Você vai entender agora. Hoje em dia, todo o nosso transporte é feito via malha rodoviária, ou seja, rodovias. E essa malha é simplesmente horrível, pensando na produtividade do país. Se nós olharmos os três modelos de malhas de transporte, nós temos o meio hidroviário, o meio ferroviário e o meio rodoviário. Tanto o hidroviário quanto o ferroviário são modelos muito mais eficientes no longo prazo. O modelo hidroviário tem baixíssimo custo, é só colocar um navio com carga e passar no rio, até chegar no mar e em seguida ser enviado e exportado para o exterior. O problema é que o Brasil tem poucos rios extremamente bons para se navegar, então nós deveríamos ter focado na malha ferroviária, que tem um custo maior do que as rodovias para ser construído no início, mas no longo prazo ela vai se pagar e vai gerar muito mais retorno. Um caminhão, por exemplo, lotado com uma carga de soja, que é o produto que nós mais exportamos para o exterior, ele deve passar por toda uma malha rodoviária cheia de buracos e imperfeições que vão fazer com que este produto vai sendo perdido ao longo do trajeto. Além disso, é mais demorado e no momento que chega no porto, ele tem que ser transportado do caminhão para aí sim para um navio e em seguida ser exportado. Existe todo um processo de má organização ao longo desse percurso. Os custos de transporte são muito mais caros e ineficientes, visto que caminhões são mais custosos, eles necessitam de diesel, pode haver acidentes, então o custo com seguro será maior. Enfim, é uma longa cadeia de problemas
que nós poderíamos ter evitado lá atrás. Hoje o país possui pouco mais de 30 mil quilômetros de ferrovias, muito mais atrás dos demais países emergentes do BRICS. A Índia, por exemplo, possui a quarta maior linha ferroviária do mundo, possui mais de 3 vezes o tamanho da malha ferroviária do Brasil, e as poucas linhas que estão em operação no Brasil estão muito mal preservadas. Os nossos próprios vizinhos, como Argentina e México, também possuem malhas maiores que a nossa, e são países menores, com populações menores. O custo de manter as ferrovias é alto, e são poucos trechos que de fato dão lucro ou pagam a operação. A maior parte é subsidiada pelo governo. E existem duas maneiras de se construir ferrovias no Brasil. A primeira, e a mais famosa, é a concessão, que existe desde os tempos do Império, onde o Estado constrói a infraestrutura, como os trilhos, e dá a concessão a uma empresa privada para administrar um determinado trecho. Esse modelo é efetivo, mas não para todas as ferrovias. E existe o segundo modelo, onde toda a construção, manutenção e serviço fica a cargo da iniciativa privada, com essa sendo responsável por tudo, desde a apresentação do projeto, licenças ambientais e tudo mais. Inclusive, recentemente foi aprovado um projeto deste modelo para a ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Vamos ver se ela sai realmente do papel. Ambas as modalidades de construção dão à companhia privada décadas de controle para as ferrovias, e isso não é ruim, é muito efetivo inclusive, com vários países ao redor do planeta adotando a prática. Mas o problema é que para isso ser feito precisa de um planejamento de longo prazo entre o Estado e o setor privado que quer investir. E isso é a única coisa que não temos no Brasil. Nem planejamento de longo prazo, nem incentivos para investir, já que possuímos defeitos estruturais muito grandes que espantam até mesmo investidores brasileiros, quem dirá investidores estrangeiros. Para se ter uma noção do nível de degradação do nosso setor logístico, um estudo apontou que seria necessário investir 4,5% do PIB anual do Brasil consecutivamente por 25 anos para que nós pudéssemos tirar o atraso da nossa logística. É por isso que não investir em ferrovias fez com que tudo no Brasil hoje seja mais caro e ineficiente. E com a crise demográfica chegando, pagaremos um preço muito caro por ter tomado a decisão errada lá atrás. E você, acha que devemos investir em ferrovias, mesmo com todo esse atraso? Você acha que há esperança para melhorar os custos dos produtos que nós pagamos aqui no Brasil? Se você quer entender melhor qual é a real situação das estradas aqui no Brasil, por onde são transportadas todos os nossos produtos e também a nossa população, assista o último vídeo que eu postei aqui no canal. Vai estar aparecendo aí agora na sua tela. A situação é desesperadora, já vou avisando. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta e comente que isso é muito importante, pessoal. Fique com Deus, até mais e tchau.